Nascida em Rio Branco, no Acre, numa família de 11 irmãos, foi eleita pela primeira vez em 1988 como a vereadora mais votada em sua cidade. A carreira política prosseguiu com a eleição para deputada estadual e senadora por 2 mandatos. Nesta trajetória, passou pelo PT, PV e PSB, antes de participar da criação da Rede Sustentabilidade. Candidata à presidência em 2010, obteve 19 milhões de votos, número que subiu para 22 milhões em 2014. Em seus discursos e entrevistas, defende o controle das contas públicas e a estabilidade jurídica como forma de atrair investimentos para o país e critica o foro privilegiado para autoridades por considerar esse benefício um estímulo à impunidade. O Roda Viva recebe hoje a ex-ministra do Meio Ambiente e pré-candidata à presidência, Marina Silva. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Agradecemos a senadora Marina Silva por aceitar o nosso convite. Queremos registrar o fato de que a candidata pela Rede Sustentabilidade não fez nenhuma exigência ou restrição quanto à bancada de entrevistadores, escolhida livremente pela produção do programa. Já convidamos todos os pré-candidatos à presidência que obtiveram as maiores pontuações nas últimas pesquisas de opinião e agora reforçamos o convite de público para que venham ao Roda Viva. Ciro Gomes, do PDT, já confirmou sua vinda no próximo dia 28. Acreditamos que assim prestamos um serviço ao eleitor que poderá conhecer melhor os candidatos que disputarão as próximas eleições presidenciais. Para conversar com a senadora, nós convidamos Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico. Samuel Emílio Melo, coordenador nacional do movimento Acredito. Glenda Mesaroba, cientista política. Ricardo Arndt, jornalista e escritor. Leonardo Sakamoto, colunista do portal UOL. E Hélio Menezes, antropólogo e pesquisador do Núcleo de Estudo dos Marcadores Sociais da Diferença da USP. E somos acompanhados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Marina, mais uma vez, obrigado por ter vindo. A minha primeira pergunta, Marina, é que você praticamente quase chegou no segundo turno nas eleições passadas, esteve liderando as pesquisas de opinião logo depois da morte do senador Eduardo Campos, enfim, se manteve na liderança, mas não chegou ao segundo turno. Eu queria saber, dessa vez, o que a senhora vai fazer para chegar ao segundo turno? Olha, Ricardo, acho que, obviamente, que o candidato tem uma contribuição nesse resultado final, mas obviamente que o mais importante é o que o eleitor vai fazer para me colocar no segundo turno. Eu sempre digo que essas eleições de 2018 ela tem um diferencial. É motivo, digamos assim, de preocupação e o outro é de grande expectativa, não é? A expectativa é em relação, agora as pessoas sabem a verdade. A Lava Jato revelou uma série de atrocidades em relação à corrupção, que eu chego a dizer mesmo que as eleições de 2014 foi uma fraude eleitoral em função do uso do Caixa 2, do dinheiro roubado da Petrobras, dos fundos de pensão, de Belo Monte, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, não é? Então, agora as pessoas sabem da verdade. E a preocupação é o que as pessoas vão fazer com essa verdade. Então, acho que quem vai para o segundo turno será fruto desse desejo da sociedade de mudar. Obviamente que a mudança não desconstitui as coisas boas que se alcançou, mas
também não se pode acreditar que aqueles que criaram o problema vão resolver o problema. Aquelas práticas que levaram a essa situação que hoje estamos vivendo, de crise econômica, de crise social, política e principalmente de valores, que eles vão resolver o problema. Não é? Então nós vamos trabalhar, não é, com o programa, nós somos um partido programático, uma candidatura programática, e é com isso que nós vamos dialogar com o cidadão e a cidadã para chegar ao segundo turno. Maria Cristina Fernandes do Valor. Senadora, o seu partido disporá de alguns poucos segundos no programa eleitoral, as emissoras não estão obrigadas a convidá-la e o fundo partidário à disposição da rede também é uma fatia muito reduzida em relação aos demais partidos. Essa exposição mais reduzida vai ficar muito evidente quando a campanha de fato se iniciar. O que a senhora pretende fazer para que essa desvantagem comparativa que a sua candidatura terá frente às demais não afete a liderança que a senhora tem hoje nas pesquisas? Bem, Cristina, primeiro eu acho interessante a pergunta que você faz, né? Nós vamos ter 10 segundos de televisão, e em torno de 5% dos recursos que serão destinados aos grandes partidos, PT, PMDB, PSDB e DEM. Quando soma o fundo partidário e o fundo eleitoral, a quantia deles fica muito, muito grande. Então, de fato, é uma desvantagem em termos comparativos. E isso precisa ser dito para a sociedade, porque houve uma articulação dentro do Congresso Nacional para que a sociedade não ousasse mudar fora daquele enquadre dos partidos tradicionais, seja de centro-direita ou da esquerda, enfim, ou de centro-esquerda. E é por isso que essa reforma política levou a essas disparidades em termos dos meios para a disputa eleitoral. O diálogo com a sociedade, e eu estou trabalhando já há muito tempo, não é? Durante todos esses anos, desde 2010, quando terminou a eleição, eu continuo atuando na sociedade e a internet vai ser uma ferramenta. É claro que essa ferramenta também vai ser usada pelos grandes partidos com grandes estruturas, mas eu acredito que os 200 milhões de brasileiros e suas consciências serão bem maiores do que os 10 segundos que eles estão me dando. E é com isso que nós vamos enfrentar. Metade da população brasileira não tem acesso à internet, senadora. Como é que a senhora vai acessar esses milhões de brasileiros que não terão outro meio de conhecê-la? Olha, tem vários mecanismos. O rádio, por exemplo. O rádio é uma ferramenta que alcança muitas pessoas. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu nasci e me criei no meio da floresta amazônica e a gente ficava totalmente isolado lá no meio da floresta, a 11 horas a pé para a margem do rio, e da margem do rio para a cidade, ainda pelo menos 2 dias e meio de barco, não é? E o rádio era uma ferramenta muito potente. Então, o rádio nessa pré-campanha vai ser muito importante também para o diálogo com as pessoas, para fazer chegar a mensagem. E, como eu digo, os núcleos vivos da sociedade também vão fazer esse trabalho à sua maneira. É claro, é uma luta de Davi contra Golias, isso não dá para esconder, não é? Literalmente uma luta de Davi contra Golias, mas o bom é que Davi ganhou, então não podemos perder a esperança. Você espera repetir, né? Marina, o Samuel agora tem a pergunta dele. Senadora Marina, na última reunião que você teve presente na Educafro, você corajosamente assumiu seu orgulho de ser uma mulher negra dentro da política, né? Então, a gente te parabeniza muito porque você é inspiração para muita gente. E, nesse sentido, a gente fez uma pesquisa interna em vários estados que a Educafro está hoje e a sintonia, a simpatia das pessoas pela sua pré-candidatura é invejável. E quando a gente pergunta em uma possível chapa Marina Barbosa, a simpatia aumenta ainda mais. Por que você acha que tanta gente simpatiza com essa possível chapa? E, independentemente de Barbosa ou não, se você for eleita, quantos negros você convidaria para serem ministros da sua possível gestão? Bem, eu acho que nós temos uma luta histórica das pessoas negras no nosso país, e essa luta histórica, cada vez mais ela ganha força,
E mesmo assim a gente ainda tem muitos problemas a serem vencidos, um processo terrível de discriminação em relação às pessoas negras, desigualdades nas oportunidades que são enormes e obviamente que quando as pessoas veem a possibilidade de que esses lugares que historicamente nunca foram ocupados por nós, isso cria uma esperança, uma mobilização, não é? Então, eu atribuo a isso e, obviamente, que as trajetórias de vida, né? Os compromissos que são assumidos ao longo dessa trajetória de vida. Por outro lado, eu preciso dizer, né, que a candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa, ela está posta dentro do PSB e eu respeito o seu desejo de ser candidato, respeito o desejo do PSB de ter o seu candidato e, obviamente, que continuamos a dialogar. Os dois partidos têm um contato, mas, nesse momento, o que está colocado é a candidatura dele pelo PSB e a minha já é uma definição tácita pela Rede Sustentabilidade. Marina, tem aqui agora a pergunta da Glenda. Um exemplo aqui da diversidade da nossa bancada, temos gente aqui bem representativas do povo brasileiro, temos de todas as cores, digamos assim, Glenda. Senadora, amanhã é o Dia do Trabalhador, uma data que foi instituída para celebrar a luta dos trabalhadores, remonta lá ao século XIX, a luta pela jornada de 8 horas de trabalho, uma luta que custou muitas vidas, né? Em todo o mundo. Hoje, no Brasil, a taxa de desemprego do primeiro trimestre desse ano foi de 13,1%. É uma taxa que está em ascensão e a gente tem 13,7 milhões de desempregados no país nesse momento. O número de trabalhadores com carteira assinada atingiu esse ano também o menor nível dos últimos 6 anos, segundo dados do IBGE. E a precarização é evidente para qualquer pessoa que se deu o trabalho de acompanhar as relações de trabalho. O que a senhora pretende fazer para, ao mesmo tempo, reduzir o desemprego e aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada? Bem, uma coisa muito importante é que a gente tenha um país que volte a crescer. Nós vivemos um período longo de recessão, quase 3 anos de recessão. Temos agora uma pequena retomada de um crescimento de 1%, mas isso é insignificante. Se considerarmos que esse crescimento ocorre não de forma sustentável, mas como dizem os especialistas, é uma recuperação cíclica, depois de um longo período, não é, de recessão, chega um momento que há uma reação quase que natural do próprio organismo social econômico. Então, recuperar a credibilidade, voltar ao investimento, o país voltar a crescer, isso é fundamental para que se possa recuperar o emprego. E, obviamente, que apostar também num novo ciclo de prosperidade. Não dá para acreditar que nós vamos recuperar algumas ocupações que, do ponto de vista do século XX, já estão fadadas ao desaparecimento. Portanto, pensar na geração de emprego hoje, na retomada do crescimento, tem que estar associada a novas alternativas, como, por exemplo, a geração de empregos via um novo ciclo de geração de energia limpa, renovável e segura com geração distribuída. Eu tenho um exemplo, por exemplo, desculpa aí o pleonasmo, um exemplo de um estudo feito pelo professor Paulo Nobre, da USP, que pegando uma tecnologia que foi desenvolvida no estado de Minas Gerais, de jovens que produziram uma placa solar de garrafa PET, ele diz que se nós utilizarmos essa tecnologia usando metade da propriedade de alguém que mora no semiárido brasileiro, a gente consegue uma renda de até R$ 900, em alguns casos de R$ 500. O Bolsa Família é em torno de R$ 75. Imagine a quantidade de emprego que se pode gerar com uma tecnologia dessa, não só para aqueles que diretamente estarão imbuídos na sua propriedade, mas para uma nova base produtiva em termos de assistência técnica, de instalação, de
novas práticas, de novos produtos e materiais. Mas... não é? Há uma agenda muito importante que pode ser levada a cabo, não é? Na questão do desenvolvimento sustentável, né? Seria novas ocupações. E, obviamente, que o país crescendo, a gente retoma também a base produtiva tradicional, que muitos estão completamente desarticuladas agora. Mas a senhora aposta no crescimento, e se não houver, como aumentar o número de trabalhadores com carteira assinada? Bem, se não houver crescimento, fica muito difícil, né? É uma mágica que, se você não tiver como recuperar a capacidade produtiva do país, fica difícil, mas a gente não pode apostar nisso, né? Eu espero que a gente possa retomar o emprego, a carteira assinada, a partir de o país voltar a crescer, o país voltar a ser cada vez mais produtivo, competitivo e apostar também em educação de qualidade, porque a educação de qualidade é que cria a possibilidade de integrar, não é, as pessoas, principalmente as pessoas jovens, no mercado de trabalho de forma mais sustentável. Eu acredito nos programas de transferência de renda para as situações de vulnerabilidade, mas é fundamental o investimento naquilo que se chama de inclusão produtiva. E aí, recuperação da indústria, recuperação, uma agricultura que cada vez mais aposte em algumas alternativas diferenciadas. Por exemplo, quando eu fui ministra do Meio Ambiente, a gente criou os distritos florestais sustentáveis, que consistia nas concessões de florestas públicas, naquela região da BR-163. E 16 milhões de hectares, a gente tirando 5 milhões de hectares para o manejo sustentável, a gente geraria 100 mil empregos diretos, além da possibilidade de geração de energia em torno de 200 a 800 megawatts de energia limpa, renovável e segura. Isso sem falar nos empregos indiretos. Então, essa crise é uma crise real, mas eu consigo ver um novo ciclo de prosperidade, não só a partir do que já existe, mas de outras possibilidades que podem ser criadas, até porque essa agenda da energia, ela é uma agenda que o mundo caminha na sua direção, é só ver o que está acontecendo na China. Marina, o Ricardo vai fazer, aliás, um especialista nessa área. Marina, eu queria fazer para você a pergunta que te persegue há 3 eleições. Eu até sei o que você vai dizer, mas é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Como é que você vai disputar a campanha, como é que você vai governar sem apoio parlamentar? Bem, quando me fazem essa pergunta, Ricardo, a resposta que eu venho dando ultimamente é: como é que a gente para de ter governos que têm enormes bancadas parlamentares e supostos apoios parlamentares e não conseguem governar? A Dilma tinha pelo menos 300 deputados, junto com senadores, e não conseguiu governar. O presidente Michel Temer, ele também tem bancada enorme e não conseguiu entregar o que ele se propôs entregar. Então, acho que esse ciclo de governabilidade que nós temos, esse presidencialismo de coalizão, aonde a maioria no Congresso e a composição do governo se dá em cima do toma lá da cá, isso já se esgotou, não tem mais para onde ir. Agora é um novo ciclo de governabilidade que precisa ser instituído. E eu aposto nos governos programáticos, em vez do presidencialismo de coalizão, o presidencialismo de proposição, onde a maioria no Congresso a gente consegue a partir do programa. E eu tenho uma boa experiência nisso, você sabe, né? Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, nós aprovamos a lei de concessão de florestas públicas num período recorde de, acho que foram 11 meses, não é? Inédito o que a gente conseguiu. Nós aprovamos inúmeras leis muito importantes, a lei da Mata Atlântica, a criação do Serviço Florestal Brasileiro, a criação do Instituto Chico Mendes, a medida de limitação administrativa temporária em área de risco para a proteção da biodiversidade, tudo isso com base em um programa, dialogando com todos os partidos. O que não dá mais é para acreditar que você governa do jeito que estão dizendo que estão governando, né? Aliciando votos no Congresso e que acaba no que já aconteceu. Estamos no poço no fundo do poço. Se continuar assim, nós vamos para um poço sem... Você pretende governar com todos os partidos? Com todos os partidos, com os melhores dos partidos.
Eu não tenho essa ideia de que todas as pessoas do PT, do PMDB, do PSDB, do DEM são pessoas corruptas. Existe muita gente boa e estão no banco de reserva. Elas precisam entrar em campo. Eu, por exemplo, tenho um dos coordenadores políticos da minha campanha é o senador Pedro Simões, ele é do PMDB. E existem outras pessoas assim. Eu acho que a gente tem que acabar com esse ciclo onde a oposição é aquela oposição que só vê defeitos mesmo quando há acertos que são evidentes. E a situação só vê acertos mesmo quando existem erros que são inaceitáveis. O presidencialismo de proposição, com base no programa, quem vai compor os quadros do executivo no primeiro escalão serão pessoas de partidos, desde que com trajetórias de vidas, com competência técnica e credibilidade ética para fazê-lo, pessoas da sociedade, da academia, do setor empresarial, dos movimentos sociais. A gente precisa criar um novo ciclo de governabilidade. É a governabilidade programática, como acontece nas democracias evoluídas. Nas democracias evoluídas, ninguém monta uma equipe de governo porque tem um correligionário desempregado. Não é? É com base numa discussão programática para você construir a maioria no Congresso e a composição do governo. Marina, agora o Sakamoto tem uma pergunta. Senadora, setores petistas têm defendido incentivos ao crescimento econômico para aumentar a arrecadação, enquanto setores tucanos têm pregado cortes e travas, como a PEC do teto dos gastos, né, que congela investimentos por os próximos 20 anos. Qual que é o caminho que a senhora seguiria principalmente e se nos planos da senhora está previsto também alguma forma de reforma tributária que volte a taxar dividendos, que crie alíquotas maiores para o imposto de renda e que libere impostos do consumo? Bem, em primeiro lugar, é fundamental o crescimento, mas nós temos que buscar um crescimento sustentável. Eu acho que a gente ficou um longo período de um certo protecionismo. Hoje nós pagamos o preço de certo crescimento artificial. Uma reforma tributária precisa ser feita, sim. Uma reforma tributária que, eu diria, deve se orientar por alguns princípios. Em primeiro lugar, não dá para dizer que se vai reduzir imposto. Isso seria demagogia, porque nós temos uma dívida pública alta, nós temos gravíssimos problemas sociais na hora de saúde, educação, segurança pública, iniquidades sociais que são inaceitáveis. Então, a gente precisa de atender, não é, essas necessidades estratégicas. Então, não dá para dizer que vai reduzir impostos, mas podemos dizer que não vamos aumentar a carga tributária. Isso já é um princípio. Um outro princípio é o princípio da descentralização. A Constituição de 88 distribuiu responsabilidades para estados e municípios, mas não tem equivalência em termos dos recursos. Então, é preciso que se tenha essa descentralização para que os prefeitos e governadores não tenham que ficar com o pires na mão. Uma outra questão é o princípio da não regressividade, porque os que são mais pobres acabam pagando mais e, obviamente, que a não tributação da cesta básica, isso ajudaria, inclusive, no processo de distribuição de renda, além de mecanismos de simplificação. Hoje, uma boa parte dos problemas tributários tem que ver com excesso de burocracia. É difícil, inclusive, para pagar uma boa quantidade de esforços de recursos humanos deslocada para pagarem impostos. Mas nós vamos precisar de ter o Estado naquilo que é necessário. Eu não gosto dessa discussão de Estado puramente regulador, nem Estado puramente provedor. Eu gosto da ideia de um Estado que seja mobilizador, que seja capaz de mobilizar o que há de melhor de si mesmo, da iniciativa privada, da academia, da sociedade, que possa equilibrar setor público, setor privado, setor plural. Acho que o Estado tem o seu lugar, mas não precisa, não é, essa dicotomia que aparece em toda eleição, né? Tem um grupo que ganha a eleição dizendo que é Estado de menos e outro que diz que é Estado de mais, não é? Eu acho que a gente tem que ter o Estado necessário. Então a senhora não veria problema em, numa das respostas que a senhora falou, a senhora não veria problema no caso então de voltar a taxar dividendo vindo de
recebidos por empresas, porque o governo Fernando Henrique tinha isentado os 15% de dividendos e acaba sendo, na verdade, ajudando a carga tributária a ficar nas costas dos mais pobres em detrimento aos super ricos, né? Eu acho que a gente tem que acabar com os privilégios. E isso não foi uma coisa só do governo Fernando Henrique, né? Isso aconteceu no governo Fernando Henrique, mas nós tivemos outras formas de beneficiar os ricos. Por exemplo, no governo do Partido dos Trabalhadores, do qual eu fiz parte no primeiro governo e num pedaço do outro, não é? Houve muito ganho para rico também, não é? Infelizmente, não é? Porque o Bolsa Família custou em torno de 5% do PIB e o Bolsa Empresário 0,5% do PIB, beneficiando 13 milhões de famílias, e o Bolsa Empresário custou 5% do PIB, não é? Captando recursos, a taxa Selic de 11%, com retorno de 4% só para o BNDES. E isso saiu do bolso do contribuinte. O contribuinte que mais é prejudicado, com certeza, são os mais pobres e os mais vulneráveis. A gente vai passar para o próximo bloco. A gente ficou devendo uma pergunta do Hélio, ele vai fazer a pergunta no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com a ex-senadora e pré-candidata à presidência, Marina Silva. Estamos de volta ao vivo com a ex-senadora e pré-candidata à presidência, Marina Silva. No bloco anterior, a gente ficou devendo uma pergunta do professor Hélio Menezes, antropólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença da USP. Hélio Menezes, por favor, sua pergunta.
Boa noite, senadora. Boa noite. Nós vivemos num país bastante violento e preconceituoso quando se toca no tema da população LGBT. Calcula-se que só no ano passado, em 2017, cerca de 179 pessoas trans e travestis foram assassinadas pelo fato de serem pessoas trans e travestis. É uma taxa de um assassinato de pessoa trans a cada 48 horas no país. O Brasil lidera, portanto, os índices mundiais de transfobia. Há um sentimento, por outro lado, difundido em parte da população em movimentos LGBT no país, que enxerga uma certa desconfiança e que acredita uma falta de clareza no posicionamento da senhora em uma série de temas voltados a essa população. Como a senhora avalia essas críticas e como se posiciona hoje em relação a temas como, por exemplo, o casamento homoafetivo, a adoção por casais homossexuais, a inclusão de temas sobre gênero e sexualidade no currículo escolar, a reserva de vagas para pessoas trans e travestis em concursos públicos, criminalização da homofobia e assim vai. Em resumo, o que a população LGBT deste país pode esperar de um possível governo Marina Silva, caso a senhora venha a ser eleita? Olha, Hélio, eu acho que esse debate ele é muito relevante, porque não se pode aceitar nenhuma forma de discriminação, de preconceito contra qualquer pessoa. Acho que o preconceito é uma das piores formas de lidar com a condição humana, porque ela parte de ideias que, como diz a própria palavra, são preconcebidas. Todas as pessoas têm que ser respeitadas, independente da cor, independente da condição social, da orientação sexual ou do credo religioso. Nós vivemos em um Estado laico e no Estado laico as pessoas têm que ser respeitadas, independente dessas situações a que me referi antes. Você falou que algumas pessoas têm algum tipo de preocupação em relação à minha pessoa e talvez isso seja em função de um preconceito também, pelo fato de eu ser uma pessoa de fé. Eu fui católica, fui cristã católica durante muito tempo, fui quase freira, cheguei a fazer 2 anos e 8 meses de um pré-noviciado. Depois, em 96, eu me converti à fé cristã evangélica, mas tem uma frase que é até bíblica, né, que diz que a gente conhece a árvore pelo fruto que dá. E nos meus 16 anos como senadora, você não vai encontrar absolutamente nada de nenhuma iniciativa minha que diga o contrário disso que eu acabei de dizer. Nos meus anos todos de vida, sempre defendi os direitos humanos. E em relação à questão do casamento gay, o Conselho Nacional de Justiça já estabeleceu que é um direito o casamento civil para a população LGBT. Isso é um direito que já está estabelecido e qualquer forma de violência, seja contra pessoas gays, seja contra mulheres, negros, índios, qualquer pessoa, é inaceitável. E em relação à adoção de crianças por pessoas, casais homoafetivos, no meu programa de governo em 2010 e 2014, mas principalmente em 2014, porque 10 eram apenas diretrizes gerais, mas em 2014 isso já foi estabelecido, porque a gente tem que colocar o foco na criança. Uma vez passando pelos controles naturais que são feitos para qualquer casal, seja hétero ou homoafetivo, está classificado, tem o direito de adotar. Uma criança precisa ser amada, cuidada no meio de tantas crianças que vivem abandonadas. Então, é uma agenda que precisa ser tratada, eu sempre digo que não se pode negligenciar o preconceito que existe contra índios, contra mulheres, contra gays, contra ciganos, contra as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Senadora, no primeiro bloco, respondendo a uma pergunta do Leonardo sobre reforma tributária, a senhora mencionou a simplificação tributária e a isenção da cesta básica como medidas necessárias. Agora, a carga tributária no Brasil atingiu esse patamar de cerca de 35%, com uma elevação muito grande na taxação da renda do trabalho, em detrimento da taxação sobre a propriedade. Eu queria saber se a senhora pretende mudar esse desequilíbrio, se a senhora pretende aumentar a taxação sobre a propriedade no país. Olha, a gente tem um debate aí sobre, se você está se referindo aí ao imposto territorial rural, é isso que eles ficam
de fora. Acho que é um debate que precisa ser encarado, precisa ser enfrentado, não é? Porque é claro que é uma questão complexa, sempre temos uma série de dificuldades, mas eu acho que a gente tem que pensar a reforma tributária, não é no fatiado. Acho que tem que pensar a reforma tributária dentro daqueles princípios que eu me referi e dentro desses princípios vamos fazer o desdobramento para ver como é que a gente pode corrigir assimetrias, injustiças e levar ao nosso país a ser um país mais igual. O Brasil é um país em que existem aqueles que pagam mais, existem aqueles que pagam menos e, obviamente, que boa parte dos que sofrem no atacado são os mais vulneráveis que não têm poder de pressão. Os que não têm poder de pressão são os mais, atingidos. Mas o nosso debate nesse momento é em cima daquelas diretrizes. Nós estamos em diálogo com o Centro de Cidadania Fiscal, que é coordenado pelo Bernardo Api, e acho que eles têm propostas bem interessantes. Nós estamos numa fase de desdobramento dessas propostas, me parece até que a maioria dos candidatos estão também bebendo nessa mesma fonte, e é a partir daí que nós pretendemos ter uma proposta em relação a todos esses temas. Por enquanto, o que nós temos são as diretrizes a que me referi. A senhora acha que a tabela do imposto de renda, por exemplo, mereceria ganhar uma nova alíquota, uma alíquota mais alta, senadora? Olha, eu acho que é um debate que precisa ser feito. Obviamente que isso nós vamos tratar agora. Nós estamos fazendo uma série de seminários temáticos. Eu tenho a alegria de ter o Janete e o André Lara Rezende me ajudando na área econômica e estamos fazendo esse desdobramento. Nós vamos, dialogar com os diferentes setores e vamos poder, enfim, em breve apresentar pelo menos as diretrizes. O programa vai demorar um pouco mais porque vai ser algo bem, enfim, democrático, né? Além dos seminários temáticos, vamos ter os seminários regionais, vamos ter uma plataforma na internet, mas breve teremos diretrizes gerais que tratará de todas essas questões, pelo menos como uma sinalização. Marina, você foi senadora há 16 anos, você dialogou longamente no Congresso, participou de grandes debates. E eu queria saber como é que você se sentiu. Eu li a delação do Cláudio Melo Filho, diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Queria saber como é que você se sentiu quando descobriu que Romero Jucá, Renan Calheiros, Delcídio do Amaral, Eduardo Cunha vendiam votos e faziam teatro no Congresso depois. Olha, Ricardo, é muito importante essa sua pergunta, porque eu, durante muito tempo, eu fui senadora, fui ministra do Meio Ambiente, e eu participava dos debates com muito afinco e levava informações e tentava convencer meus colegas nas comissões, dentro do plenário, chamava os especialistas para dialogar com essas pessoas. E depois eu descubro que não tinha argumento que os convencesse, porque, na verdade, não era uma convicção, não é? Era um negócio, era um roubo, um assalto à dignidade dos brasileiros, porque muito mais do que um roubo é um assalto à dignidade dos brasileiros, porque eles estão ali para representar a sociedade. Então, a venda de medidas provisórias, todo o tráfico de influência que existe na aprovação de leis é algo abominável, inaceitável, que aconteceu em diferentes governos, mas que a Lava Jato agora revelou com propriedade, né? Talvez por isso aquela frase estranha do senador Romero Jucá, que disse: o que eles estão querendo? Querem um governo de puros, né? Então, é uma demonstração, né, daquilo que é de mais abominável, porque uma lei a gente concorda ou discorda por convencimento, por convicção, não é? Então, não era por convicção, era, enfim, negociação. Era por subvenção. Exato, por subvenção. Senadora, Glenda. Obrigada, senadora. Voltando um pouco à resposta que a senhora deu ao meu colega Sakamoto, a senhora associou o BNDES ao que chamou de Bolsa Empresário, né? Em 2014, o BNDES desembolsou 188 bilhões de reais. No ano passado foram 71 bilhões de reais. Eu queria saber qual é o papel que o banco vai ter num eventual governo seu, considerando que a principal função do banco é financiar o desenvolvimento do país.
O BNDES tem o desenvolvimento, mas também tem o social. Acho que quando junta as duas coisas, ele tem um papel fundamental. Não é? Acho que tem um papel no setor de infraestrutura, de energia, de tecnologia, de inovação. Esses meninos, inclusive, que desenvolveram essa placa aqui, tomara que ela esteja aqui. Olha só. Eles conseguiram um financiamento do BNDES e que pode criar todos aqueles empregos a que me referi só no semiárido brasileiro. Então, ele tem, inclusive, o papel de financiar esse novo ciclo de prosperidade. Ele vai ter um papel mais protagonista do que está tendo hoje? Um papel inteiramente protagonista, é o Banco de Desenvolvimento do nosso país. Essa é uma placa de carregamento solar? É uma placa solar, né, desenvolvida com garrafa PET, ela está acesa aqui por causa da luz, e que ela pode gerar energia que pode assegurar uma renda de até R$ 900 para uma família pobre do semiárido brasileiro, que às vezes tem que sobreviver com R$ 75 do Bolsa Família e ainda gerar uma grande quantidade de energia limpa, renovável, com geração distribuída, enfim. Mas o BNDES tem um papel importante no desenvolvimento econômico, social do nosso país, na área de infraestrutura. Eu mesma, quando fui ministra do Meio Ambiente, ajudei a criar o Fundo Amazônia, que foi internalizado dentro do BNDES para o financiamento de atividades produtivas sustentáveis. Não é? Se a gente pensar no grande esforço do século XXI, não é? De mudar a matriz energética de fóssil, carvão, petróleo e gás para energia solar e energia eólica, sobretudo, como está fazendo a China, por exemplo, ele tem um papel muito importante, sem falar no papel de desenvolvimento da nossa região América Latina. Uma coisa que eu acho que o BNDES precisa ter, não é? E que já tem regramentos internos, mas não tem na relação com os países vizinhos, é ter requerimentos, enfim, ambientais, como tem o Banco Mundial, como tem o Banco Interamericano, não é? Que esses regramentos sejam mais claros na relação com outros países, a ajudar a alavancar o desenvolvimento sustentável também em outras regiões, mas na parte de infraestrutura logística, na parte de comunicação, na parte de geração de energia, do desenvolvimento da própria indústria, é muito, muito importante a ação do BNDES. A senhora fala muito em meio ambiente, desenvolvimento sustentável, naturalmente pela sua trajetória, pela sua história. E essa vai ser a espinha dorsal de um eventual governo seu? Vai ser, digamos, o que vai perpassar todas as políticas públicas? A sustentabilidade é transversal. Hoje o mundo caminha nessa direção. Se você for, eu tive recentemente na Inglaterra e na Holanda, eles estão agora fazendo um esforço enorme, governo, empresa, toda a sociedade, mas principalmente a iniciativa privada e o poder público, inclusive agências de financiamento, para internalizar as metas do desenvolvimento sustentável para o próximo ano, para os próximos 20, 30 anos. Né? Vai haver toda uma mudança no mundo, né? É uma agenda transversal. Obviamente que a gente está acostumado, né, com uma visão de desenvolvimento que não considera o que está sendo debatido no mundo. Hoje a China investe pesadamente em energia limpa, os Estados Unidos, apesar do Trump estar fazendo parte do seu dever de casa, a Europa vai nessa direção, todos os países da União Europeia. O Brasil tem que assumir um protagonismo na agenda do desenvolvimento com prosperidade econômica, inclusão social, em fortalecimento da nossa democracia e, ao mesmo tempo, a questão da proteção dos ativos ambientais. Né? O mundo já está com a sua capacidade de regeneração comprometida em quase 40%. Marina, o Sakamoto agora tem uma pergunta. Senadora, depois de quase 6 meses de vigência da reforma trabalhista, o governo federal tem visto a geração de empregos de baixa remuneração, 1 ou 2 salários mínimos, e uma grande quantidade de postos de trabalho informais sendo gerados. Ao mesmo tempo, críticos da lei da terceirização ampla avaliam que a precarização relacionada à aprovação dessa medida ainda vai chegar. O que a senhora pensa dessas medidas aprovadas pelo governo Temer? A senhora pensa em revê-las? No caso da reforma trabalhista, agora nós estamos, digamos assim, no impasse, porque foi aprovada uma proposta com muitos problemas,
sem o debate com os trabalhadores, sobretudo, ouvindo apenas o lado do empregador, e depois foi enviada uma medida provisória para corrigir algumas atrocidades. Só que a medida provisória agora já, enfim, entrou em decurso de prazo, não foi aprovada no Congresso. Então, temos aí um processo enorme de insegurança jurídica e os especialistas estão dizendo, mesmo com a reforma trabalhista, não se teve nenhum tipo de crescimento do emprego, pelo contrário, nós tivemos um aumento do desemprego de 12 milhões para 13 milhões, mesmo com um crescimento de 1%, que é muito pouco, mas mesmo assim o desemprego cresce. É preciso resolver o impasse que está criado. Nós temos agora 2 regimes, o que foi anterior com a medida provisória e o que volta agora com a queda da medida provisória. Em relação às outras reformas, enfim, sequer foi entregue. Eu acho que o governo, quando fez o debate das reformas, no afã de ganhar apoio do setor empresarial e se manter no poder, ele não fez o debate. 2 coisas ele não tinha. Já não tinha credibilidade e legitimidade. E não fazendo o debate era inviável, no caso da reforma da Previdência, porque mexia com muita gente, é necessária uma reforma da Previdência, mas não da forma como ele fez. No caso da reforma trabalhista, por exemplo, o trabalho intermitente, isso é um problema grave, a questão da redução do tempo de alimentação para as pessoas e a possibilidade de que mulheres grávidas possam trabalhar em situação de risco. Essas atrocidades voltaram agora. Porque quando a senhora fala da geração de empregos verdes, emprego relacionado ao desenvolvimento sustentável, é necessário para isso ter um corpo relativamente estruturado do Estado para garantir fiscalização no trabalho, para garantir que os postos de trabalho relacionados à produção da placa fotovoltaica, ou a produção de cisternas, ou a produção de pequenas indústrias que utilizem frutas e outros produtos amazônidas, né, toda a cadeia produtiva seja garantida para que não tenha exploração do trabalho, nem nada disso. O Brasil, como a senhora bem sabe, a senhora acompanha isso, é um dos campeões em combate ao trabalho escravo, mas também tem ultimamente se tornado, digamos, vidraça, deixado de ser vitrine e virado vidraça. E aí, a minha pergunta no caso da reforma trabalhista, acho que ela vai um pouco além da MP, ela vai um pouco da própria filosofia da reforma, que diz respeito à questão de colocar o negociado acima da lei, né? Colocar a negociação acima da lei num sistema de sindicatos fracos. E aí, por isso que eu queria saber se a senhora pretende mexer em alguma coisa que vai além da medida provisória, a senhora pretende aprofundar-se, propor uma nova regra trabalhista, chamar os trabalhadores para discutir, ou vai ser a partir do que está aí colocado mesmo? Não, do que está colocado é impossível. Nós estamos diante de uma situação de completa insegurança jurídica. Eu acho, nós insistimos no debate no Congresso, de que as coisas fossem corrigidas dentro do Congresso, no debate com a sociedade, com representantes dos trabalhadores, dos empresários, dos diferentes segmentos. O governo foi prepotente, arrogante e aprovou como, enfim, na base, inclusive, do toma lá da cá em muitos aspectos. Depois fez a correção, que eu acho que avançamos de forma significativa, só que agora voltamos praticamente a estaca zero no que havia sido, enfim, reparado. Eu acho que a gente precisa de uma reforma trabalhista, inclusive para fazer atualizações, né? Nós vamos passar por um processo de reestruturação produtiva, já estamos passando, e é preciso atualizar muitos empregos que existem hoje, no futuro não existirão mais, muitos que existiram já não existiam. Existe uma nova força de trabalho que se coloca hoje no mercado com outras expectativas e é preciso regular essas novas formas. No caso que você falou dos frutos da Amazônia, por exemplo, uma boa parte acontece na forma de cooperativas, né? Das redes dessas cooperativas. Né? Então, é um sistema completamente diferente, uma outra parte... O problema é a exploração em cima das cooperativas, mas eu entendo o que a senhora está dizendo. Mas no caso das cooperativas tem uma dinâmica própria e não existe a exploração de um empregador sobre os empregados, né? As pessoas, inclusive, que conseguem se firmar, conseguem se tornar autônomas, né? No caso dessas cooperativas ou associações de pescadores, e, enfim,
Mas você tem razão, não é? Não podemos achar que está resolvido, não está. E debater com a sociedade sempre. Eu acho que o grande ganho da democracia é a possibilidade de debater, dialogar e assumir posição. Não tem por que não assumir, né? Eu acho que a gente tem o mito das reformas, né? Foram feitas em diferentes do governo. No caso da reforma da Previdência, no governo Gastei, no governo Lula, no governo Dilma, e continua o assunto. Agora o Temer não conseguiu fazer, mas debater sempre. Não se pode furtar o debate. Senadora, sobre reformas que os governos anteriores não fizeram, até hoje, o monopólio do fundo partidário, por exemplo, né, a população ainda não consegue influenciar. Então, aquilo que era para ser usado como instrumento de renovação está sendo usado como instrumento de perpetuação dos partidos que já estão lá, né? E por aí vai. A escolha das candidaturas, na maioria dos partidos não tem prévias, quem define é o cacique. Na maioria dos partidos, aliás, acho que quase em todos, não existem tetos para doações individuais nas candidaturas, então quem tem amigos ricos consegue ter uma campanha muito grande. Quem não tem, não consegue nem entrar no jogo, né? Ou seja, o sistema não está muito favorável para o cidadão comum participar da política, né? E a minha pergunta é nesse sentido. Se você for eleita, o que você pode fazer para fazer com que, depois da sua saída, a gente consiga fortalecer a política e fazer com que mais cidadãos comuns entrem em movimentos de renovação política, em mandatos coletivos que parecem ser saídas para isso nesse momento, né? Mas como é que a gente torna isso algo que seja institucional, que a própria política brasileira fortaleça a renovação? Bem, a renovação na política, eu digo que só vai acontecer, Samuel, vinda da sociedade. Infelizmente, nessa crise de desmoralização de boa parte das lideranças dos principais partidos da polarização, PT, PMDB, PSDB e seus satélites, a gente teve uma reforma política que foi mais poder para os partidos, mais dinheiro para os partidos e mais falta de equidade para a participação no processo político. Então, a sociedade precisa, eu digo, mudar de postura para ver se a gente consegue depois mudar a estrutura. O governo não consegue quebrar esse monopólio dos partidos? Sim. Nós da Rede de Sustentabilidade defendemos as candidaturas independentes como forma de quebra desse monopólio. É uma bandeira que eu já venho trabalhando com ela de muito tempo, né? Quando eu descobri em 96 esse mecanismo, quando eu fui na Itália, e comecei a me interessar por ele, porque já percebia que dentro dos partidos não existe mobilidade política, né? Você tem o dono do partido, a maioria dos partidos, eles têm comissões provisórias durante décadas e décadas. Se tem alguém que tenta florescer em algum lugar, há uma intervenção e é colocado aquele que, digamos assim, está sob a proteção do dono do partido. A rede defende as candidaturas independentes como forma de ajudar nessa renovação da política e criar uma espécie de concorrência idônea, né, que se possa recrutar quadros da sociedade, e nós até ofertamos em torno de até 30% das nossas vagas, como está acontecendo, né, com agora o Acredito, o Brasil 21, o Vem Pra Rua, o Frente Favela, o pessoal que está nesses movimentos de renovação política. E acho que uma contribuição de um governo legitimamente eleito é ajudar para que se tenha uma reforma política. Os partidos hoje são verdadeiras autarquias, não é? Eles têm fundo público, não preciso mais nem convencer as pessoas para doarem para o partido, já tem o fundo público e a maioria não se interessa mais no programático, é no pragmático. As alianças são feitas com base no tempo de televisão, nas estruturas dos palanques locais, no dinheiro, na possibilidade de ter um marqueteiro, principalmente para fantasiar bastante ou mentir bastante para poder ganhar a eleição, né? E uma falta de renovação dos quadros, né? Na rede a gente tem uma grande quantidade de pessoas jovens exatamente para poder fazer essa renovação. E não é só participando fora das instâncias decisórias. Nós temos sempre um jovem e uma pessoa mais experiente, são 2 porta-vozes, um homem e uma mulher, um mais experiente e um jovem, para fazer essa ligação intergeracional. Senadora, vamos fazer mais um intervalo e voltamos já com a senadora e pré-candidata à presidência, Marina Silva. Até já.
Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com a ex-senadora e pré-candidata à presidência, Marina Silva. Estávamos falando no bloco anterior sobre a questão do seu partido, Rede e Sustentabilidade. A Glenda tem uma pergunta sobre esse assunto. Senadora, o seu partido, a Rede, se pretende ser um partido diferente dos demais, né? À luz da resposta que a senhora deu ao Samuel, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco, gostaria de entender por que a bancada da Rede é tão pequena. São 2 deputados federais e um senador, é isso? Bem, primeiro, a Rede nunca participou de um processo de eleição para poder, a primeira vez que nós vamos participar, né? Foram os que aderiram ao programa da Rede. Mas inicialmente eram 6, né? Quando a Rede foi criada, nós tivemos ali 5 deputados e um senador. Né? E depois disso saiu a deputada Elisiane e recentemente saiu o deputado Alessandro Molon e o deputado Aliel. Nós somos um partido programático e a Rede não, diferentemente de outros partidos que, enfim, fez um movimento muito grande quando da sua criação para poder ter um número grande de deputados, para ter fundo partidário, essas estruturas, nós fizemos questão de ter aquelas pessoas que tivessem identidade programática com a Rede. Nós não temos esse viés pragmático e vamos apostar agora de que poderemos eleger a nossa bancada na eleição de 2018. E os parlamentares que saíram porque encontraram outros caminhos. Na democracia é assim. Sendo que na Rede nós temos uma diferença, né? Na Rede, quando alguém sai da Rede, não vira inimigo, não vira traidor. São pessoas que a gente continua respeitando, admirando, dialogando, né? Eu tenho boa relação com o Molon, com o Aliel, com a Elisiane
E é diferente, né? Tem uma lógica na esquerda tradicional, se você abandona o partido, pode se preparar que você vai ser combatido a ferro e fogo como se fosse inimigo. Nós sabemos que nem todo mundo pode morar, às vezes, na mesma casa, mas a gente pode ser vizinho. O Hélio tem uma pergunta. Senadora, hoje há praticamente um consenso entre os especialistas de que o modelo de guerra às drogas é um modelo que não gerou efeitos. Aliás, gerou efeitos contraditórios àquele que pretendia. Sabemos que a maior parte dos que são investigados e que são levados aos presídios são peixes pequenos dentro da malha do tráfico. Nunca se investiu tanto no combate às drogas e ainda assim o tráfico continua crescendo. Nunca se investiu tanto numa política repressiva e o consumo de drogas tão pouco tem diminuído. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre esse tema que é tão caro, a segurança pública brasileira, e que propostas concretas a rede e a candidatura da senhora propõem nesse tema tão complexo quanto urgente de guerra às drogas. Bem, nós temos um problema que precisa ser encarado, que é o problema da segurança pública. E dentro do problema da segurança pública da violência, nós temos o problema do combate às drogas. Em relação ao debate que está colocado, existem dois pensamentos. Um que defende a ideia que a descriminalização das drogas vai ajudar nesse debate. É um debate que está colocado, é legítimo que seja feito. E aqueles que entendem que não necessariamente, e de que a gente precisa ter políticas mais efetivas que nos leve à diminuição, enfim, da violência, com certeza, e conseguir combater com mais eficácia a questão do tráfico de drogas. Ninguém em sã consciência vai defender que um pequeno portador deva ser preso. Aliás, uma pessoa que é viciada, ela precisa de suporte, no caso, quando isso se configura como um vício. Mas nós temos que ter políticas mais efetivas, sim, eu concordo. Por isso que em 2010, 2014, eu defendia que a gente fizesse um debate mais amplo. Mas o debate mesmo, o plebiscito, por exemplo, sobre a questão das drogas, como já aconteceu em outros países, em outras regiões do mundo, e que se chegou a determinadas conclusões. O plebiscito, muita gente argumenta, não, mas existe uma maioria conservadora que nunca vai ser favorável. Mas eu acredito na democracia, eu acredito no debate, e acho que a melhor forma de encarar um tema polêmico como esse é se a gente, sem o viés digamos assim, da satanização de quem quer que seja, a gente possa fazer um debate aberto, transparente. Eu não gosto da ideia de que quem tem uma posição crítica à discriminação já é taxado como se fosse conservador, reacionário. E também não participo do grupo de dizer que aqueles que têm uma posição favoráveis é porque são pessoas degeneradas contra a família. São pessoas que estão colocando argumentos e argumentos sérios para que a gente possa chegar àquilo que nos une, que é combater a violência, combater o tráfico de drogas, combater, inclusive, algo que está associado a tudo isso, que é o tráfico de armas e pessoas vulneráveis, seja dependentes ou usuários que não são necessariamente dependentes. De qual grupo, então, a senhora participa? Se nem de um que propõe a descriminalização de maneira direta ou de outro? Eu defendo que a gente faça o plebiscito, como eu falei anteriormente, para que a gente chegue a uma conclusão. Hoje, eu não tenho uma posição favorável daqueles que defendem a discriminação das drogas, né? Não tenho uma posição favorável, mas eu acho que a gente deve fazer o debate respeitando esses que já têm uma posição favorável, mas que também sejam respeitados aqueles que trazem outros argumentos, que não são, enfim, apenas questões morais, são também psiquiatras, são também psicólogos, são também neurologistas, são também pessoas que têm uma outra abordagem, da mesma forma que temos as mesmas pessoas defendendo que deve, sim, haver uma discriminação. Senadora, a senhora já falou neste programa 2 vezes que pretende fazer alianças programáticas com o Congresso e não alianças partidárias. Agora, desde que a senhora deixou o Senado, a chamada bancada ruralista só cresceu e cada vez obteve mais conquistas, tem obtido mais conquistas. As regras
em vigor para essas eleições fortalecem partidos em que a bancada ruralista é muito forte. Então, os cientistas políticos estão prevendo que esses partidos e esta bancada virá ainda mais forte em 2019. Como é que a senhora acha que é possível estabelecer uma aliança programática com um Congresso em que a bancada ruralista, chamada a bancada da bala, né, num ambiente, numa conjuntura de crise de segurança, é provável também que esta bancada se fortaleça. Então, como é que a senhora, de fato, acredita que será possível estabelecer uma aliança programática com setores tão conservadores em torno de um programa que a senhora diz ser de avanço social? Bem, em primeiro lugar, a gente não pode generalizar que todos aqueles que representam, digamos, a agricultura no Brasil sejam necessariamente conservadores, contra a que se tenha um governo republicano. Você pode até ter pessoas que vão divergir em relação à minha visão de agricultura de baixo carbono, de recuperação de reserva legal, de área de preservação permanente, mas não significa que essas pessoas queiram dar o seu voto na base do toma lá da cá. Então já temos aí um espaço de republicanismo para conversar. Eu aprovei, e eu vou de novo citar o exemplo. Não é? Mesmo com todas essas bancadas, aprovamos leis, emendas à Constituição, conversando com todos os partidos, do DEM ao PSDB, do PSDB ao PMDB, e tendo que convencer até o meu próprio partido, porque em alguns casos tinha parlamentares do PT, como o caso do senador Delcídio, que não concordava com as minhas propostas. Não é? Eu acho que o que está aí não resolve definitivamente. E eu espero que a gente tenha uma renovação, e eu espero, inclusive, que os representantes hoje do agronegócio possam ser pessoas que estejam, digamos, representando de fato o novo agronegócio, que quer certificação, que quer aumento de produção por ganho de produtividade, que quer encarar o encontro da agricultura com a ecologia, com a preservação das nascentes, com a preservação das florestas, da biodiversidade. E tem muitas pessoas que estão aí, elas precisam vir para a cena política, obviamente. A senhora não teme que, sendo tão minoritária no Congresso, com uma pauta de mudança, a senhora acabe sendo vítima de um novo impeachment, por exemplo? Que válvulas de segurança a senhora teria para evitar ser derrubada por um Congresso que se confronte com as suas propostas de governo? Olha, o que eu posso dizer, Cristina, é o seguinte. A Dilma, lembra, na campanha de 2014, ela até fez um programa que ela mostrava quantos parlamentares eram necessários para aprovar uma emenda à Constituição, quantos parlamentares eram necessários para aprovar um projeto de lei, e como o PSB tinha apenas 30 e poucos deputados, ela dizia: Marina vai ser empichada, nunca vai aprovar nada, certo? Ela profetizou para ela própria, porque ela tinha cerca de 300 deputados, e também aconteceu. Eu acho que a gente não pode apostar nesse mecanismo. A gente precisa acreditar numa mudança dessa governança que nós temos, que não está governando. Acho que não adianta achar que isso que está aí resolve. Não resolve. Eu acredito no convencimento, eu acredito no diálogo com as pessoas, eu acredito que é possível sim governar com os melhores de todos os partidos. Essas pessoas virão à cena política, a sociedade vai ser muito importante, e a sociedade está sendo muito importante para que não se tenha muitos retrocessos. Por exemplo, só não foi aprovada a anistia por causa do C2 por causa da sociedade, só não foi aprovada a lei de abuso da autoridade por causa da sociedade. A sociedade tem avançado cada vez mais para não permitir que determinadas questões que são muito importantes para ela não venham a ser prejudicadas. Então, eu acredito nisso, acredito numa nova governabilidade, né? Acredito que o Brasil vai fazer essa mudança. O que a gente tem que perguntar é o seguinte, né? Isso que está aí está resolvendo? Não está resolvendo. Não resolveu com a Dilma, não resolve com o Temer, e só funcionava, ainda que com muita dificuldade, com o Lula e o Fernando Henrique, porque eram pessoas que tinham, digamos, uma liderança muito forte. Essa coisa de depender da liderança forte para poder ter o convencimento no Congresso, isso não é sustentável. Vamos acreditar no programa. No programa você dialoga com as pessoas e, a partir daí, você tem adesão às propostas. Eu duvido que depois de tanto sofrimento, se fizer uma mudança da magnitude que é,
não é? Uma eleição de alguém que não tem nada a ver com esses esquemas, essas estruturas de corrupção e de aliciamento de voto, se a gente não muda a régua, é uma outra métrica. Eu fui ministra do Meio Ambiente, graças a Deus, fiquei 5 anos e meio, nunca encontrei ninguém, Cristina, que me fizesse uma insinuação de qualquer coisa que não fosse republicana, certo? Eu acho que quando não se dá o exemplo, não se dá o respeito ético em termos da gestão pública, aí realmente fica difícil, né? As coisas têm que ficar claras, não é? Tem que dizer, olha, não quer votar porque está querendo trocar o voto por algum tipo de benefício antirrepublicano. Isso tem que ser dito. Marina, se você for presidente do Brasil, que posição você pensa tomar para encarar esse problema que a Venezuela está vivendo? A Venezuela está sem comida, está sem remédio, está com hiperinflação, está com mais preso político do que o Brasil tinha antes da anistia e está andando para uma eleição onde vários partidos já foram impugnados. Como é que o Brasil devia lidar com isso? Como é que você vê essa situação da crise da Venezuela e o desfecho que isso pode ter no futuro? É uma situação dramática. Infelizmente, durante um período, por alinhamento ideológico, o governo Dilma, enfim, não tratou dessa questão. O Brasil poderia ter ajudado mais a mediar essa situação. Hoje, eu diria, não existe democracia na Venezuela. Nós temos uma situação clara de autoritarismo, temos uma situação que exige ajuda humanitária, as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo sem remédio para diabetes, estão com problemas gravíssimos de atendimento de necessidades fundamentais e a oposição ou está presa ou está tendo que procurar socorro em algum lugar, né? Uma coisa importante é fazer, digamos, uma união dos países irmãos, né, para dar ajuda à Venezuela. Acho que Chile, Argentina, Brasil, Colômbia, todo mundo, Bolívia, Peru, tem que trabalhar cada vez mais conjuntamente para que a gente possa dar essa ajuda humanitária para as pessoas que estão em situação muito difícil. E ter um programa sério, inclusive, de recrutar pessoas de alta qualidade para serem internalizadas no nosso processo produtivo, né? É triste falar isso, poxa, mas os quadros mais importantes viriam para nós. Isso é importante porque as pessoas que vêm para essas ocupações, médicos, engenheiros, pessoas que têm uma fácil inserção no mercado de trabalho, elas conseguem mandar também alguma renda para seus familiares. Então, não é uma questão puramente de subtrair esses talentos, já que eles não têm empregos. E, obviamente, que numa situação de recuperação de normalidade democrática, a gente, com certeza, tem essas pessoas retornando, mas que deram uma contribuição num momento difícil. Acho que o Brasil tem que se orientar por princípios e valores. Nós somos um país que defende direitos humanos, nós somos um país que defende a democracia e não podemos, em hipótese alguma, por questão ideológica, abrir mão desses princípios. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos com a ex-senadora e pré-candidata à presidência, Marina Silva, daqui a pouquinho. Até lá.
Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com a ex-senadora e pré-candidata à presidência, Marina Silva. As perguntas estão aqui bastante interessantes. Eu vou passar aqui para o Sakamoto, que tem mais uma pergunta. Senadora, a senhora tem defendido o povo indígena Munduruku com relação à luta deles contra as barragens na Amazônia. Ao mesmo tempo, aqui nesse mesmo Roda Viva, em 2010, a senhora comentou que acredita no aproveitamento elétrico dos rios, feito de forma social, ambiental e culturalmente responsável. O que acontece é que tem algumas usinas que, por sua natureza, elas causam impacto profundo e irreversível em algumas comunidades. Belo Monte, ela está aí para mostrar uma explosão de violência em Altamira e até casos de trabalho escravo. A senhora, se eleita, daria sequência à construção das grandes usinas na Amazônia, mesmo que elas sejam bem feitas, na sua opinião, contra o desejo das populações locais? E aí, nesse sentido, eu já emendo para a senhora comentar se manterá a construção, o planejamento da construção das usinas do Telespires e Tapajós. Bem, é um projeto hidrelétrica, ele precisa ser viável, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. No caso de Belo Monte, não era viável do ponto de vista econômico, não era viável do ponto de vista social, nem do ponto de vista ambiental. E agora a gente descobriu por que foi feito, porque foi desviado mais de 100 milhões de propina em relação a Belo Monte. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, por exemplo, eu mandei o projeto para estudos. Nem consideramos a possibilidade de dar licença. Isso foi retomado depois da minha saída. E, obviamente, que eu reitero o que eu disse. Tem alguns projetos que não são viáveis e que não devem ser feitos. E quando eu fui ministra, eu também fazia isso. Não ficava enrolando, sabe? Porque em governos eles têm medo de dizer para o empreendedor que não dá para fazer e fica pedindo estudos atrás de estudos. Nós não. Tivemos a coragem de dizer que não dava para fazer a hidrelétrica do Tijuco Alto, por exemplo, não é? E alguns aproveitamentos hídricos podem ser feitos. A viabilidade ambiental, social e cultural, se tem uma população indígena, e inclusive a presidente Dilma diminuiu unidade de conservação para permitir os estudos dentro das áreas indígenas, pensando em fazer hidrelétricas. Para se fazer qualquer coisa dentro de uma reserva indígena, é preciso ter uma autorização do Congresso Nacional, é um debate sério. Então, eu não tenho preocupação com isso. O que é viável do ponto de vista econômico, social e ambiental não tem por que não ser feito. Agora, o que não se pode é ficar com essa lógica de que os problemas ambientais, os problemas sociais, os problemas culturais são externalidades, não são. O que está acontecendo agora em Altamira, com um dos municípios mais violentos, quando prometeram que seria o céu com a ida de Belo Monte, não é? Que todos os problemas de pobreza, de desemprego iam acontecer, não é? É uma demonstração de que não havia, sim, a viabilidade. O que houve foi um direcionamento criminoso para busca de propinas na ordem de 100 milhões, só o que a gente está sabendo, não é? E, obviamente, que o Brasil precisa ter uma matriz energética limpa, diversificada e segura. Não dá para jogar todos os ovos na mesma cesta. Cada vez mais vamos ter problemas de escassez de água com o problema das mudanças climáticas. Uma boa parte do tempo esses reservatórios, às vezes, não tem como gerar a quantidade de energia, precisa ativar carvão, petróleo e gás. Nós vamos precisar investir em energia eólica, energia solar, energia de biomassa, com geração distribuída, com sistemas inteligentes de transmissão de energia, de integração dessa energia. A Glenda tem mais uma pergunta, senadora. Senadora, considerando que pela primeira vez, desde que foi criado o Ministério da Defesa, no final dos anos 90, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem um militar no comando da pasta, é uma pasta que tradicionalmente foi criada, a concepção é para ser o titular ser um civil. Considerando a intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, sob o comando das Forças Armadas, mesmo assim, ocorre a morte de Marielle e de Anderson, além de outras que já ocorreram nas ocupações. E considerando as declarações recentes dos militares a respeito da conjuntura nacional, eu gostaria de saber qual vai ser o papel das Forças Armadas num eventual governo seu. O papel que está previsto na Constituição. A Constituição de 88 estabeleceu o papel das Forças Armadas. Os governos é que têm feito um uso político das Forças Armadas. Certo? O descaso com a segurança pública que temos no Brasil, de sucessivos governos,
PMDB, ou aliás, desde a época do Itamar, mas né, PSDB, PT, e, enfim, agora o governo Temer, de fazer com que a segurança seja um problema dos estados. Não é dos estados, é um problema nacional. Né? Em 2010 eu levantei essa questão de que precisava fazer a nacionalização do debate, que os estados não iam dar conta de um problema dessa magnitude. Né? As Forças Armadas cumprem um papel importante, é aquele que está na sua Constituição. Eu mesma fiz parceria com o Exército no plano de combate ao desmatamento, mas não era para instrumentalizar. Eles não faziam nada que não tivesse a ver com as suas atribuições. E hoje há instrumentalização? Como? Hoje há instrumentalização? Eu diria que há uma instrumentalização pela ausência da competência e do compromisso do governo federal e dos estados. Então, eles têm que recorrer o tempo todo à Força de Segurança Nacional, que vai se tornando crônico, dão uma satisfação para a opinião pública. Não é? As Forças Armadas têm um papel importante a ser cumprido, inclusive para cuidar das nossas fronteiras, para cumprir com as suas atribuições previstas na Constituição. E o bom é que se tem, assim, um ministro civil. Eu tive uma excelente experiência, não é uma questão de vida ou morte, mas foi uma boa experiência com o ministro Viegas, por exemplo, né, na demarcação de Raposa Serra do Sol. Ele foi fundamental, porque havia uma discussão do Aldo Rabelo e de outros que diziam que era preciso uma faixa enorme no entorno da Raposa Serra do Sol, e eu me lembro que numa reunião do governo, o Viegas disse não. Se tiver uma guerra, o Exército vai passar em qualquer lugar, não existe essa história. Então, eu tive excelente experiência com o COTÉ, a gente fez trabalho junto, mas sem instrumentalização do Exército. Eu acho que a incompetência, a falta de um plano nacional de segurança pública, né, de não trabalhar adequadamente a integração das polícias, investigação de ciclo completo, ter o devido treinamento continuado para policiais, o trabalho integrado, governo federal, governo estadual, governo municipal, faz com que o tempo todo fiquem utilizando as Forças Armadas. A senhora acredita que... Só um minuto. Agora tem uma pergunta, a gente está perdendo tempo, okay. O tempo está acabando, e tem uma pergunta rápida do Samuel, queria também que a senadora respondesse rápido. Que vai ao encontro do que a Glenda trouxe. Hoje a gente realmente tem problema de segurança pública, mas quando a gente se aprofunda nos dados, a gente descobre algo que é aterrorizante, né? Hoje, se você pega duas pessoas que saem de casa, então no mesmo bairro, elas são vizinhas, da mesma idade, do mesmo gênero, as pessoas que são negras têm chances 23% maiores de serem assassinadas em relação a pessoas de outras cores ou outras raças, né? Isso são dados do IPEA em 2017. Esse é um problema de Brasil, né? E eu acho que, assim como você respondeu para a Glenda, que a gente precisa nacionalizar o problema da segurança pública, não pode deixar na mão dos estados, a gente não pode acreditar que o problema do racismo estrutural é um problema dos negros. Esse é um problema de Brasil, esse é um problema de país. Nessa linha, quais políticas públicas você acredita que podem ajudar a resolver esse problema? Você estaria disposta a gerar incentivos para empresas que têm mais diversidade, a reservar parte do fundo partidário para candidaturas negras? O que a gente pode fazer para atacar o racismo estrutural no Brasil? Bem, a gente tem, de fato, um problema grave em relação a grupos vulneráveis, ainda que sejam maioria, negros e mulheres. Temos também o mesmo problema em relação aos índios. Agora mesmo tivemos o acampamento indígena, onde a violência é muito grande em relação a essas populações. E, obviamente, que continuar a política de cotas, de políticas afirmativas para que tenha acesso à oportunidade para diminuir as diferenças, o incentivo para que não se tenha nenhum tipo de discriminação dentro de empresa é o cumprimento da lei. A lei tem que ser cumprida, obviamente que o que está no papel nem sempre é aquilo que acaba sendo a decisão da justiça, não é? Nós temos uma situação difícil em que, se duas pessoas procurarem um emprego, uma for negra e outra branca, a chance da pessoa de cor branca conseguir aquela vaga é muito maior do que a pessoa negra. Criar mecanismos para que a gente tenha igualdade de oportunidade.
para a população negra, sem abrir mão daquelas formas de incentivo que o Estado pode dar. Por exemplo, a política de cotas, não é? Buscar, já foi aprovada a lei, me parece que foi em 2017, de cotas também nos concursos públicos e outros mecanismos que possam ajudar a acabar com qualquer tipo de discriminação. E tem um problema que é também como a gente trabalha os valores na sociedade, na cultura, não é? Eu estava vendo um dia desse uma palestra, né, de que as pessoas fazem abordagem às pessoas negras até pelo gestual da pessoa. E isso é abominável. Não tem como reservar o fundo partidário para isso também? O fundo partidário já tem uma pequena cota que é para as mulheres. Eu acho que é uma discussão que pode ser feita. Senadora, qual será a sua primeira proposta legislativa? Olha, eu acho que a gente precisa pensar o conjunto da obra, não é? Uma primeira proposta legislativa eu tenho que estar focada no plano de governo, nos meus primeiros 100 dias. Ela vai ser baseada nos meus primeiros 100 dias, não é? E a partir daí... Não será baseada no principal problema que a senhora avalia o Brasil ter? E qual é Acho que nós temos vários principais problemas. Não dá para focar num. Nós temos um principal problema que é o problema da segurança, nós temos um principal problema que é o grave problema da educação. Hoje nós temos uma educação inferior à educação do Chile, do México, da Argentina e da Costa Rica. Nós temos um grave problema que é o problema do desemprego. Nós temos várias principais preocupações e nenhuma dessas aqui pode ser preterida, não é? Uma primeira medida legislativa tem que ser coerente com aquilo que estruturalmente se quer fazer, não é? Porque os primeiros 100 dias não pode estar descolado daquilo que estruturalmente se quer fazer. A gente está terminando o tempo. A gente está tendo que encerrar realmente, senadora. Eu queria só perguntar, a senhora teve uma perda recente, o seu pai faleceu. Era o seu ídolo? Bem, o meu pai era com certeza o meu ídolo pessoal, mas eu tinha um ídolo, enfim, político, que era o Chico Mendes, o meu herói. E um herói, vamos dizer, da história do país? Ele era da história do país, um homem que pensou em proteger a Amazônia quando a maioria não pensava isso, sendo quase analfabeto. Seu filme predileto? A Cor Púrpura. A Cor Púrpura. E o seu livro de cabeceira? Olha, além da minha Bíblia, é A Condição Humana, da Hannah Arendt. Uma frase importante na sua vida? Uma frase, nós não somos o resultado e o produto daquilo que a vida fez com a gente é resultado e o produto daquilo que fazemos com essas coisas que a vida fez, enfim. Qual é o autor? Agora eu vou chegar lá, até o final. O seu sonho? O meu sonho é ver o nosso país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. Muito obrigado pela sua entrevista, senadora. Muito obrigado a todos que estiveram aqui também ajudando a entrevistá-la. Felizmente, chegamos ao final desta edição do Roda Viva. Agradeço a todos a participação, Maria Cristina Fernandes, Samuel Emílio Melo, Glenda Mesaroba, do Ricardo Arte, do Leonardo Sakamoto, do Hélio Menezes e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço, claro, a você também que nos acompanhou até agora, especialmente, claro, a nossa senadora Marina Silva. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda-feira. Até lá!